Sonic 4, o jogo que deu muito errado e que, assim como Sonic Forces, foi um dos poucos jogos do Ouriço Azul que fez toda a comunidade dessa franquia de jogos simplesmente repudiar ele. Mas, só falando por mim, eu vou tentar ver alguma coisa legal nesse primeiro jogo de 2 jogos. No caso, o episódio 1 de Sonic 4. Não tenho o que dizer sobre os jogos do Sonic, inclusive falando muito mais sobre jogos 2D do Sonic que lançaram naquela época, como por exemplo Sonic Rush e os jogos antigos do Sonic daquela época, no caso Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles e só. E também tem um Sonic CD, puta jogão, viu? E, bem, Sonic 4 aí veio com esse mesmo conceito. Ser um jogo 2D do Ouriço Azul na era meio que moderna. O jogo originalmente ele era feito para ser lançado apenas para celulares, porém também foram lançados para o PC e console. E sinceramente foi uma péssima ideia. Eu consigo ver até que um certo conceito aqui. Eles quiseram, na minha cabeça, né? Eles queriam trazer um pouquinho das fases dos primeiros jogos do Ouriço Azul para um mundo um pouquinho mais moderno. Mas talvez esse conceito não seja realmente conceito. Talvez esse jogo só tenha sido um jogo genérico para você lançado pro celular. Quero dizer, o Sonic 4 não tem história. Eu sei, jogos do Sonic não são feitos para você jogar prestando atenção na história do jogo, que nem Red Dead 2. Mas qual é a história do Sonic 4? Sonic e o Ouriço estavam explorando uma ilha nova. Dr. Robotnik viu isso e viu uma oportunidade de derrotar ele. Ponto. Até a história do Sonic 1 consegue ser mais legal do que isso. Mas enfim, eu tenho certeza que isso não foi o conceito e que eles só lançaram o Sonic 4 episódio 1 unicamente para tentar lucrar um pouquinho e reciclar também muitas fases do Sonic 1 e 2. Só que piorarem todo o level design delas. Mas claro, a gente não pode se apressar muito, então vamos por partes, né? Pra início de conversa, só no início do jogo, você abre o jogo, vê a tela inicial do jogo e tu já percebe que vai ser uma bomba. A tela inicial desse jogo é ruim, mas é ruim que dói. Eles queriam recriar a tela inicial do Sonic 1, só que não funciona. Eles fizeram isso de forma porca, muito porca. Essa tela inicial desse jogo simplesmente dói os olhos. Mas tudo bem. Vamos ir para outras partes desse jogo. Vamos falar sobre as zonas desse jogo. Esse jogo tem um total de 4 zonas. Sendo elas, a gente tem 3 atos em cada uma delas e com o 4º ato sendo um boss. O chefão tá no ato separado. É uma coisa assim que eu acho até que bem legal. Só que é meio sem sentido, mas tudo bem, dá pra você tolerar isso de uma certa forma. Mas aqui que a gente começa a ter os problemas do jogo de verdade. Todas as zonas desse jogo são copiar e colar isso no Sonic, da zona do Sonic 1 ou do Sonic 2. Por exemplo, a gente temos aqui a cópia da Green Hill Zone, a cópia da Casino Night, da Labyrinth Zone e da Metropolis Zone. E não vamos falar sobre a última zona, que é literalmente um boss rush com a temática do Death Egg. Bem criativo. Bem criativo. Se você não entendeu isso aqui, foi sarcasmo. Sarcasmo, gente, sarcasmo. Não que eu não goste de boss rush, mas... Oh, meu Deus, nossa, que boss rush legal, hein? Nossa senhora, eu não gosto desse boss rush. E eu tenho uma coisa pra elogiar, uma única coisa pra elogiar desse jogo, que são algumas das gimmicks de cada fase. Cada ato desse jogo, de cada estágio, tem uma gimmick nova diferente, como, por exemplo, a gimmick do segundo estágio, cópia da Green Hill Zone. Eu me recuso a falar o nome dos estágios desse jogo. Essa gimmick desse estágio é de você ficar se prendendo em cipó. Eu gosto dessa gimmick, é uma gimmick até que bem legal. Eu veria essa gimmick em algum jogo do Sonic facilmente. Quero dizer, isso aqui aparece no Sonic Adventure 2. É legal, tá ligado? Mesmo o jogo 2D do Sonic até que chega até a ser bem legal. Só que temos gimmicks ruins, gimmicks horrorosas, como por exemplo a gimmick de ficar andando por aí em carrinho. Eu não tô jogando Donkey Kong, pô. Essas gimmicks ruins desse jogo são a maior parte delas. Temos gimmicks legais, interessantes, só que executadas de maneira muito porca, e temos gimmicks ruins executadas da pior forma possível. Isso, claro, eu tô reclamando do jogo, mas eu nem cheguei a falar sobre os gráficos desse jogo, que são gráficos pré-renderizados. Dá pra perceber, né? E eu não preciso nem dizer nada, mas o ano que esse jogo foi lançado, gráficos pré-renderizados já é uma coisa que não era mais utilizada, nem sequer pensada na criação de jogos, por N motivos, mas é porque é uma técnica defasada, é uma técnica que não funciona. Ou você cria um modelo 2D bonitinho, ou você cria um modelo 3D pra ser usado num jogo 2D, ou então tu usa sprite, porra. Ninguém mais usava técnica de pré-renderização, porque na época que eles usavam técnica de pré-renderizar gráficos, era porque eles queriam fazer uma coisa tridimensional, porém o hardware dos consoles daquela época não deixavam.
Senhoras e senhores, esse jogo foi lançado no Xbox 360. Xbox 360 rodava jogo muito bom, rodava GTA V. O Xbox 360, sim, o Xbox 360, o console de 7ª geração, foi o primeiro console, o console onde GTA V foi lançado pela primeira vez. Como é que um console desse não iria rodar jogos de um jogo do Sonic? Ah, mas veja bem que os celulares, irmão, na época eu tinha um Galaxy J6 e por mais que esse celular não fosse um celular tão ruim assim, ele travava muito, mas muito mesmo. E eu conseguia jogar tranquilamente Sonic 4 episódio 2 sem dar um lag. Ah, no mínimo 30 FPS e no máximo assim, eu acho que chegava até a rodar uns 60, tranquilo, cravado, sem diminuir. Como é que um celular daquela época não ia conseguir rodar Sonic 1 com gráficos 3D bonito? Não faz sentido. E outra coisa deplorável desse jogo é que o momentum desse jogo não existe. Pra você que não sabe o que é o momentum é quando você tá jogando um jogo, você tá com o direcional apontado pra frente, você larga o direcional e o boneco ele anda um pouquinho pra frente mesmo sem você pressionar nada. É o momentum, é basicamente o boneco dando uma deslizadinha pra frente de uma forma muito mais gostosinha, sabe? Porque você acumulou muita velocidade. Esse jogo não tem. Eu não sinto que esse jogo tem momentum. Quando você pula, toda a velocidade que você tem acumulada enquanto você tá correndo por aí, ao momento que você pula e larga o seu analógico e deixa, como você espera normalmente no jogo de Sonic, o Sonic vai continuar indo pra frente porque ele tá no ar. Aqui o Sonic, ele para no ar e cai duro no chão. É uma coisa magnificamente feia. E nem pra você falar que, ai, mas não, no Sonic 1, em 1991, os jogos do Sonic já tinham um momento bem decente. Como eles conseguiram estragar isso num jogo de 2013? Eu não falei isso, esse jogo foi lançado em 2013. Outra coisa, o home attack desse jogo, ele não funciona muito bem. Eu não tive nenhum problema grande usando ele, porque eu mal usei durante a minha gameplay inteira, só pra certos momentos que meio que eu era obrigado a usar esse ataque novo do Sonic. Só que ele é 880, ou ele funciona muito bem e eu pei contra inimigos e chefões, ou ele não funciona. Ele não funciona. E claro, assim como todo jogo 2D do Ouriço, daquela época pelo menos, esse jogo tem um Special Stage pra você coletar as esmeraldas do caos, pra você conseguir a transformação no Super Sonic, que nesse jogo aqui é bem quebrada, já que a sua velocidade com o Super Sonic é máxima, independentemente se tu tava andando ou correndo, ou seu Super Sonic sempre tá andando a 800 por hora, o que eu acho bem divertido, sinceramente. Dá pra terminar as fases mais rápido desse jogo, graças a Deus. E ele pula bem alto, ele é imortal. Super Sonic. Só que o problema é que o Super Sonic tá trancado em 7 Special Stage desse jogo, que é papo de você morrer enquanto joga esse Special Stage. Todos os Special Stage desse jogo são ruins. Não tem um Special Stage que seja decente. E não é que a franquia dos jogos do Ouriço Azul tem uns Special Stages ruins. Alguns deles são até que divertidos. Eu me arrisco a dizer que o Special Stage do Sonic Heroes é legal. Olha que tem nego que odeia essa porra. Mas os Special Stages do Sonic 4 são ruins. Ele tenta mimicar o Special Stage do Sonic 1, só que de uma forma mais porca, já que tu controla o cenário, se roda o cenário, e tu tem tempo pra terminar cada Special Stage. E assim, tem Special Stage que é papo de maluco, é sério. É papo de maluco. E você precisa ficar prestando atenção pra você não cair naqueles negocinhos que te expulsa do Special Stage com o tempo. E ao mesmo tempo que tu precisa ficar prestando atenção aonde o Sonic vai cair. Divertido, né? Bem divertido. Mas claro, depois que tu zerar 7 Special Stages, tu consegue o Super Sonic. Felicidades pra você, viu? E se você tava esperando que eu iria elogiar a música e a trilha sonora desse jogo, você tá muito enganado. Eu acho foda como todos os jogos do Ouriço Azul tem trilhas sonoras até que boas, incluindo o Sonic Forces e o Sonic On 6. Mas esse jogo não tem. Elas são ruins. Deixando bem resumido aqui, elas são ruins. Horríveis. Elas tentam mimicar também a trilha sonora, os instrumentos, na real. Esse jogo tenta mimicar os instrumentos do Sonic de Mega Drive, só que não consegue. Aí fica essa coisa horrorosa. Eu sinceramente não sei como é que esse jogo conseguiu estragar a trilha sonora de um jogo de Sonic. Mas é isso, né, gente? Um vídeo curtinho, porque é um jogo curto, um jogo que só
tá pra reclamar. De novo, eu gostei das gimmicks de cada fase, tanto que eles repetem isso no segundo jogo e fica fantástico, mas, sinceramente, isso aqui não deveria estar mais sendo vendido. É um jogo ruim, entende? É um jogo muito ruim. Eu não recomendo você comprar esse jogo aqui nem que você esteja rico e possa gastar dinheiro à vontade. É só um jogo que não presta, entende? Mas enfim, esse é o vídeo, né? Eu espero te encontrar na próxima. Até mais.